Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto de expressões numéricas. Então, só que na aula passada a gente viu apenas expressões numéricas com adição e subtração, né? Agora a gente vai ver expressão numérica com as 4 operações, ou seja, expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Só lembrando aqui uma observação rápida, coloquei aqui na multiplicação um x, mas vocês sabem também que a gente utiliza um ponto, né? Ao invés de ser um x, a gente pode utilizar um ponto para representar uma multiplicação, certo? E divisão também, coloquei esse tracinho no meio, mas a gente pode usar só apenas 2 pontos, certo? Então, a questão das expressões numéricas com as 4 operações, a gente tem que respeitar uma ordem para a resolução. Primeiro, a gente tem que ver a questão das operações. A ordem segue a seguinte: primeiro você resolve multiplicação e divisão. Depois você resolve adição e subtração, certo? Então, em relação às operações, a resolução para as expressões numéricas, ela segue essa ordem. Primeiro você resolve multiplicação e divisão. E depois você resolve adição e subtração, certo? E em relação aos sinais de associação, é o mesmo que a gente utilizou na aula passada. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, segundo, colchetes, terceiro, chaves. Aí você pode perguntar, professor, e se tiver uma multiplicação e uma divisão junto? Quando tem multiplicação e divisão junto, resolve a que vem à frente, ou seja, resolve a que vem primeiro. Só recapitulando. A ordem para a resolução de expressões numéricas com as 4 operações segue a seguinte: primeiro você resolve multiplicação e divisão, depois você resolve adição e subtração. Nos casos onde tem parênteses, colchetes e chaves, primeiro você resolve parênteses, segundo você resolve colchetes e terceiro você resolve chaves. Então vamos aqui a alguns exemplos. Na letra A temos 5 mais 3 vezes 2. Verifique que eu tenho ponto aqui representando a multiplicação, certo? Então 5 mais 3 vezes 2. Lembra da ordem quando eu tenho as operações? Primeiro que multiplicação e divisão. Então eu tenho 5 mais 3 vezes 2. Então eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou resolver primeiro ela. Ó. Então eu baixo 5, ó. Mais 3 vezes 2 dá 6, né? Então, 5 mais 6, 11. Cheguei aqui ao meu resultado, certo? Então, lembre-se, se eu tenho as operações, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, depois eu resolvo adição e subtração. Nesse caso aqui eu tenho 5 mais 8 dividido por 2. Então, resolvo primeiro a divisão. Então, vai ficar ó, 5 mais 8 dividido para 2. Eu tenho 8 para dividir para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 4. Então, aqui, ó, 5 mais 4, 9. Tranquilo? Letra C, eu tenho aqui, ó, parênteses, né? Então, ó, lembre-se, quando eu tenho parênteses, colchetes e chaves, eu tenho que seguir aquela mesma regra. Primeiro eu resolvo parênteses, depois eu resolvo colchetes e por último eu resolvo as chaves, certo? Aqui eu tenho só parênteses, então primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, ó, primeiro eu resolvo essa operação aqui, baixo tudo, ó, 14 dividido por 5 mais 2 dá quanto? 7. Baixo aqui, ó, o mais 3. Tranquilo? Como eu tenho aqui um parênteses, eu resolvi primeiro o que está dentro do parênteses. Agora aqui eu não tenho mais nenhum sinal de associação, ó. Então eu vou resolver de acordo com as operações, né, ó. Eu tenho uma divisão e uma adição. Então eu resolvo primeiro a divisão, ó. 14 dividido para 7. Eu tenho 14 lápis para dividir para 7 pessoas. Cada um vai ficar com quanto? 2. Aí, ó, baixo 3 aqui, ó.
2 mais 3, 5. Tranquilo? Dando continuidade aqui no exemplo da letra D, eu já tenho, ó, perceba que eu já tenho sinais de parênteses, sinais de colchetes, certo? Então lembra, resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos lá, ó. Vou baixar aqui, ó, o 15, né? Mais colchetes, ó. Aí aqui dentro do parênteses, perceba que eu tenho duas operações. Eu tenho aqui uma multiplicação e uma subtração. Resolvo primeiro o quê? Multiplicação, né? Ó. Então, ó, resolvo essa multiplicação. Perceba que o parênteses ainda vai continuar, né? Ó. Então, ó, 6 vezes 3, 6 3 vezes. Então vai dar quanto? 18. Menos 2. Aí, ó, menos aqui, ó. No parênteses aqui eu tenho, ó, uma subtração e uma divisão, né? Então, como eu tenho uma subtração e uma divisão, resolvo primeiro a divisão. Então, eu baixo aqui, ó, o 10 menos 6 dividido para 2 dá 3. Aí, ó, mais um aqui, ó. Certo? Baixo colchetes. Tranquilo? Por que eu não eliminei o parênteses? Porque dentro do parênteses eu tenho duas operações, então eu vou ter que repetir ele, ó. Eu resolvi a primeira, mas ainda continua a segunda dentro do parênteses, certo? Agora que eu vou conseguir eliminar os parênteses, ó. Continuo novamente aqui, ó. 15, não é? Mais colchetes. Aí, ó. Resolvo o que está dentro do parênteses, né? Ó. 18 menos 2. Eu tenho 18. Tirei 2, fiquei com quanto? 16. Aí, ó, menos. Dentro do parênteses, ó, 10 menos 3. Eu tenho 10. Tirei 3, fiquei com 7, ó. Aí, ó, mais um, ó. Repetir aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Agora eu vou resolver o que está dentro do colchetes. Então, baixo aqui novamente, ó, o 15. Mas aí dentro do colchetes eu tenho duas operações. Como eu tenho subtração e adição, eles estão na mesma ordem, né? Ou seja, então como eles estão na mesma ordem, resolvo o que vem na frente, ó. Primeiro esse aqui, ó. Então eu tenho 16 menos 7 vai dar quanto? Eu tenho 16, tirei 7, sobrou 9. Aí, ó, mais 1. Até aqui tudo ok, né? Agora eu vou eliminar os colchetes aqui, ó. Baixei o 15, ó. Mais 9. Mais 1 vai dar 10. 15 mais 10, 25. Tranquilo? Então deu para você perceber, ó, se eu vou na ordem das operações, primeiro eu resolvo o quê? As multiplicações e as divisões. Depois, subtração e adição. Sempre fazendo o quê? Resolvendo a operação e o que não está junto com aquela operação eu vou baixando, eu vou repetindo, certo? E na ordem dos sinais de associação é o quê? Primeiro parênteses, depois colchetes e por último as chaves. Tá ok, pessoal? Vamos agora aqui no exemplo da letra E, que eu tenho, ó, parênteses, colchetes e chaves, certo? Então resolvo primeiro o que? Parênteses. Lembre-se que o que está dentro desses sinais de associação segue aquela regra. Enquanto as operações, eu sei que eu tenho que resolver primeiro multiplicação e divisão, depois eu resolvo adição e subtração. Continuando aqui, ó. Então, como eu tenho que resolver o que está aqui dentro do parênteses, o que não está, eu vou repetir, eu vou baixar aqui, ó. Então, eu baixo aqui, ó, 50 menos, baixo chaves, ó, 40 menos 3
vezes colchetes, ó, 5 menos, aí resolvo aqui, ó, dentro do parênteses, né, ó, 10 menos 7, se eu tenho 10, tirei 7, fiquei com 3. Aí repito aqui, ó, colchetes e as chaves, tranquilo? Agora, como eu eliminei os parênteses, eu vou eliminar os colchetes. Então, ó, 50 menos chaves, 40 menos 3 vezes, ó, 5 menos 3. Então, se eu tenho 5, tirei 3, fiquei com 2. Sumiu aqui o colchetes, ó. Ficou meio torto, mas tudo bem. Certo? Agora eu vou resolver estar dentro das chaves. Então, eu baixo aqui, ó, 50 menos. Tenho duas operações, né? Então, eu vou repetir aqui as chaves. Eu tenho uma subtração e eu tenho uma multiplicação. Resolvo primeiro a multiplicação, né? Então, baixo aqui o 40 menos 3 vezes 2, 6. Baixo aqui, ó, chaves. Então, eu vou continuar agora, né, ó. 50 menos. Resolvo isso aqui, ó. 40 menos 6, eu tenho 40, tirei 6, fiquei com quanto? 34. Tranquilo? Então, 50 menos 34, eu posso fazer o quê? 50, tirei 34, fiquei com quanto? Ou de 34 para chegar a 50, falta quanto? Então, falta o quê? 16. Certo, pessoal? Então, por hoje só. Muito obrigado e até a próxima.